Minha irmã, meu irmão, como é bom contar com sua audiência para nosso programa Testemunho da Luz. A palavra de Deus tem centralidade em nossa vida. Não há vida cristã que se possa amadurecer se descuida da escuta e da meditação, da oração inspirada pela palavra, pela vivência da palavra. Estamos passando por um ciclo de leituras da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, com exceção para os dias de festas e domingos, quando escutaremos textos de outros livros bíblicos. Acompanhe conosco a meditação que fazemos diariamente da primeira leitura da liturgia da missa. Vamos agora, cara irmã, caro irmão, escutar a palavra. Mas antes, vamos rezar. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. E fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, hoje é dia 29 de agosto e a liturgia indica a memória do martírio de São João Batista, com leituras próprias. Assim escutamos um trecho tomado do livro do profeta Jeremias. Livro este escrito em um dos períodos mais turbulentos da história de Israel, século VII a.C. O livro reúne oráculos, narrativas e confissões de um profeta chamado por Deus ainda muito jovem. Jeremias foi vocacionado para anunciar a palavra em tempos de crise iminente. A decadência do reino de Judá, a corrupção religiosa e moral e a ameaça do Império Babilônico. O capítulo 1 é o relato de sua vocação profética e da promessa divina de assistência diante da oposição que enfrentaria. Este trecho da leitura de hoje conclui o relato do chamado profético de Jeremias, enfatizando a missão difícil e o amparo divino prometido ao profeta. Deus ordena que Jeremias se prepare e fale sem medo tudo o que ele lhe mandar dizer. O verbo cingir os rins é um símbolo bíblico de prontidão e coragem, a mesma expressão usada para quem se prepara para a batalha. Nos versículos seguintes, Deus assegura a Jeremias que, apesar da oposição ferrenha das autoridades, reis, sacerdotes e o povo, o profeta será como cidade fortificada, coluna de ferro e muralha de bronze. A linguagem é de resistência e estabilidade. Jeremias não será poupado de conflitos, mas terá a força de Deus para permanecer firme. A promessa não é de sucesso humano, mas de fidelidade sustentada pela presença do Senhor.
a profecia conclui com uma promessa reconfortante: lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te libertar. Essa é a essência da vocação profética: não evitar o conflito, mas permanecer de pé em meio a ele por causa da aliança com Deus. Jeremias nos oferece um retrato poderoso do ministério profético como missão que exige coragem, fidelidade e resistência. Em tempos de crise ética, perseguição à verdade e banalização da fé, o testemunho profético continua sendo urgente. A Igreja, como corpo profético de Cristo, precisa cingir os rins para proclamar a verdade do Evangelho, mesmo que isso incomode poderes estabelecidos ou confronte culturas acomodadas. A resistência de Jeremias, sustentada pela força de Deus, nos ensina que a fidelidade nem sempre será recompensada com aplausos, mas será sempre guardada pelo Senhor. O profeta não é alguém que vive em função da aceitação social, mas alguém que se dispõe a ser ponte entre Deus e o povo, mesmo com risco pessoal. Hoje, muitos homens e mulheres continuam assumindo missões proféticas em contextos difíceis, seja denunciando injustiças, anunciando a esperança ou defendendo os mais vulneráveis. A certeza de Jeremias é também a nossa: eu estou contigo para te libertar. A vocação cristã não é isenta de combates, mas é habitada pela promessa da presença libertadora de Deus. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sobre sua comunidade a bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.